Olá pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Hoje nós vamos continuar a história do cristianismo, pessoas, homens de coragem e mulheres valorosas que não negavam o nome de Jesus, enfrentavam as feras, cruz e até a morte, queimadas por fogo, mas não negaram momento nenhum a fé de cristão. Sem mais perca de tempo, vamos direto ao vídeo. Os algores do terceiro século, os imperadores Constantino Severo, com o propósito de consertar o poder de Roma, propôs conter o avanço dos judeus, judaísmo e do cristianismo. Então ele proibiu, sob pena de morte, qualquer tipo de adoração a outro Deus que não fosse o Deus de Roma. Todos os cristãos que se negassem a sacrificar o Deus de Roma sofreria condenações sumárias e inabaláveis. O edito proclamado no ano 212 marcou o início de um novo fato na história do cristianismo e das perseguições. Foi nesta época que Irineu foi martirizado e milhares de cristãos selaram a sua fé com o próprio sangue. Foi nesse tempo também que Perpétua, uma mulher pobre e de boa aquisição social, amamentando seu filhinho, sofreu com rara bravura o martírio. E seu pai tentou convencê-la a abandonar a Cristo e poupar a sua vida, mas ela recusou permanentemente. Quando os carcereiros ouviram queixar-se da dor de parto, fizeram dar à luz na prisão e perguntaram como é que ela teria coragem de enfrentar as feras, e ela respondeu: agora os meus sofrimentos são só meus. Quando eu tiver que enfrentar as feras, Jesus sofrerá por mim. Custo que estou sofrendo por ele. E após ter as carnes rasgadas pelo chifre de uma vaca furiosa, disse: este não é um momento de luto, mas de glória. No ano de 249, Décio se vestiu com a capa de púrpura para restaurar a velha glória de Roma. A economia do império estava em crise e as extradições em baixa. O povo havia abandonado o culto aos seus deuses e o imperador acreditava que todos os súditos do império voltassem a adorar os seus deuses e esses voltariam a favorecer o império. Esse foi o cerne da política dele. E tudo que se impunisse a esse plano imperial e falta de patriotismo, ele não queria mais de Deus, mas ele queria de patriota subsaliente. Ele queria apóstolos. Por mandato imperial, todos tinham que se curvar aos deuses de Roma e incensar o imperador como uma divindade. Alguns cristãos fraquejaram diante da pressão, mas outros, por algum tempo, também sucumbiram. Muitos, porém, suportaram com desassombros e torturas cruéis e morreram com mártire. E nesse tempo, a tortura tornou-se universal. A avalanche só não foi mais devastadora porque o governo de Décio durou apenas 3 anos. Portanto, foi no fim do terceiro século que desabou sobre a igreja a maior e a mais perversa perseguição, sob o governo de Diocleciano. Esse, no ano de 303, lançou um edito para queimar todos os templos e os livros cristãos. Os cristãos foram martirizados das suas dignidades e dos seus direitos civis. Ele ainda ordenou que todos os líderes cristãos fossem martirizados, sofrer pena de morte e deviam sacrificar
aos deuses de Roma. Assim, por causa da sua fé, os cristãos sofreram tortura e sofrícios horrendos. Esta brutal e sanguenta perseguição só durou até dia 30 de abril do ano 311. Logo foram abertos os cárceres e as pedreiras, e dele brotou uma corrente humana de pessoas aleijadas, arrebentadas e tortas, mas eles lutante e com a face brilhante de fulgor pela glória de Deus. Apenas no ano 313, Constantino proclamou o Edito de Milão, fazendo cessar a perseguição aos cristãos e devolvendo-lhe igrejas, cemitérios e outras propriedades que haviam sido confiscadas. Assim sendo, terminou o período de tirania. Mesmo sobre a chibata e a espada, a igreja cresceu. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires tornou-se a ceifa para a sementeira do evangelho. A perseguição, longe de fazer a igreja recuar, tornou-se a mais usada. Longe de destruir, fez com que se multiplicasse. Mesmo com tanta perseguição, a igreja nunca parou de crescer. Quanto mais matavam um cristão, mais cristãos surgiam. Deus sempre foi proporcionando crescimento para a igreja. Ocorre que, a partir de Constantino, o imperador romano, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser a religião oficial do Império Romano.